Bom dia a todos e a todas, vamos ser politicamente corretos. Estou prosseguindo nas discussões da Academia sobre a Lei 12.403, que foi promulgada, mas entrará em vigor em julho. Então, a função da vacácio é justamente essa. A gente está preparado para aplicá-la quando ela entrar em vigor. Nós viemos já num ciclo dessas discussões, é a função da Academia fazer isso. A partir de segunda-feira nós estamos com um curso específico sobre essa lei, diariamente de segunda a sexta, aqui na Academia. Os núcleos interiores, 9 que nós temos pelo interior, também farão esse curso. Então, inclusive vocês do CEA, que estão encerrando as atividades acadêmicas nesta semana, insistam para os colegas participarem, que nós queremos que todos os delegados de polícia participem desse curso, dessas discussões. É uma rotina que a Academia criou, está sendo muito bem-vinda. Nós precisamos criar uma doutrina policial. Hoje, coube a mim recepcionar esse professor, e sem nenhum demérito aos demais que já estiveram aqui, peguei o currículo do professor Capês, mas se eu ficasse lendo aqui, a gente ia perder a manhã inteira, de ter um compromisso importante no Palácio, daqui a pouco não dava tempo. Mas por que eu fico extremamente feliz? Porque eu pego o currículo dele e tem lá, tem os diversos cursos que ele fez, o mestrado, o doutorado, as obras que todo mundo conhece. Aliás, continua sendo o autor mais vendido da Saraiva. Mas ele faz questão de colocar no seu currículo, não é só nesse que é enviado para a Academia, que a gente já teve em alguns eventos juntos, um item importante, que ele sempre dá destaque: professor convidado da Academia de Polícia, na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E é mesmo, é um parceiro de há anos, as turmas que eu tive o prazer de dirigir aqui na Secretaria de Curso de Formação, ele sempre participou, do Curso Superior de Polícia também, fui seu aluno, inclusive, em 2008. Então, é uma alegria e uma honra ter essa oportunidade de recebê-lo hoje aqui. O nosso diretor, o Dr. Edmur, depois que essa palestra tinha sido agendada, foi marcada a reunião do Conselho, ele está lá, então não pôde estar presente por esse motivo que eu estou representando. Mas o Dr. Edmur deixou uma mensagem, eu vou passar a mensagem que ele deixou gravada no momento. Meus senhores, minhas senhoras, esta é uma mensagem de boas-vindas sui generis. Impossibilitado de estar nesse evento, nesse momento, preferi esta via de comunicação. Quando nós convidamos o Dr. Fernando Capês para vir à Academia de Polícia,
Polícia Civil, onde os destinos da polícia são discutidos e é uma tribuna importante da qual não podemos nos ausentar. Mas queremos dizer a todas as pessoas que aqui se encontram, aos senhores delegados divisionários da academia, aos delegados de polícia do curso superior, aos delegados do curso de especialização e aperfeiçoamento, todos os demais convidados, pessoas presentes, senhores e senhoras, em especial ao ilustre Dr. Fernando Capês, os nossos votos de boas-vindas, a nossa esperança de que cada vez mais, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, possamos contar com o brilhante apoio do parlamentar que tanto honra o seu passado jurídico. Nós o conhecemos na escola, quando partilhávamos de alguma maneira aulas de processo penal, eu dando em uma faculdade, ele em outra, e todos nós usando certamente os ensinamentos das suas obras jurídicas de grande valor e esplendor, que ajudavam a melhorar a compreensão e o nível das aulas que ministrávamos. O nosso convidado desse evento merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, pois sempre defendeu, muito antes de ser deputado, os interesses da segurança pública e da justiça. É, pois, pessoa com toda a determinação voltada para esses temas e para esses assuntos, razão pela qual é sempre bem-vindo na área da Polícia Civil. Dr. Capês, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar entre nós. Muito obrigado por ser este profissional competente que tanto honra a todos nós. E aos convidados e aos presentes, obrigado pela presença. Sejam bem-vindos num ótimo evento. Muito bem. Dr. Capês, a casa é sua, parece é sua, o microfone é seu. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer as gentis palavras do nosso colega, meu colega professor Edmur, e cumprimentar o Dr. Júlio em seu nome, o Dr. Edmur e todos os integrantes aqui da nossa Academia de Polícia. Segundo, dizer que eu vou falar sentado. Primeiro porque eu vou ler alguns dispositivos para a gente interpretar juntos. Segundo que eu estou um pouquinho me recuperando de um pequeno acidente doméstico, em que a água fervendo caiu em mim, eu estou com queimadura de 2º grau aqui. Estou aqui para cumprir o compromisso, realmente a gente veio até aqui, vamos levar adiante, né? Mas estou um pouco convalescendo, digamos assim, né? Não vou entrar em detalhes, que eu não sei se foi tentativa de homicídio ou lesão corporal culposa, mas que a gente não sabe porque elas não sabem porque estão batendo, a gente sabe porque está apanhando, né? Bom, segundo, eu vou passar uma lista aqui para quem quiser, né? Porque eu queria dar um livro para cada um, mas eu não posso, né? Porque a editora Saraiva é assim. Eu queria dar um livro de um conjunto de penal e um curso de processo penal para que os senhores trabalhem, usam isso no dia a dia, necessitam. Eu até apresentei uma indicação ao governador do estado de São Paulo em 2007 para criar o auxílio jurídico, que é uma verba destinada a cada delegado de polícia para compra de material jurídico e trajes compatíveis com a tradição policial e forense, que os senhores não deveriam ser obrigados a pegar parte dos vencimentos para adquirir praticamente um uniforme nosso de trabalho. E está lá a indicação tramitando, tá certo? Então eu, para fazer jus a essa atuação, eu devia dar um livro para cada um. Como eu não posso, eu vou sortear. Podia ter trazido mais de um para sortear, não? Mas tudo bem. E a gente vai passar uma lista, porque eu poderia também, com base nessa lista, é o critério que eu vou usar para fazer o sorteio, mas muito mais do que isso, eu tendo o seu e-mail e tendo o seu telefone, eu posso manter um contato permanente. A gente está sempre mandando newsletters, notícias mais recentes sobre questões que estão acontecendo na Assembleia Legislativa, artigos jurídicos, novas leis que surgem
dentro da nossa área de atuação. Então seria uma forma, até uma desculpa para eu poder ter o seu e-mail e poder conversar mais com você e você comigo, tá certo? Então nós vamos passar aqui, normalmente a nossa assistente, a Gabriele Tambellini, que faz essa, mas ela é portadora de distúrbios ciclotímicos e hoje ela está em depressão profunda. Ela fica muito eufórica, dá gargalhada sem parar ininterruptamente, ninguém consegue controlar, ou ela fica em depressão, amuada. Então hoje ela está no estado mais depressivo. Então nós estamos aqui com o Rodrigo Tritapep, que fará essa distribuição, né? Muito bem. Vejo vários amigos aqui, eu não vou nominar. Então, o meu primo aqui, o Percival Bueno, está aqui presente, lá da rede. Você está em Lindóia ainda, Percival? Está em Lindóia? Laerte Marzagão tem colaborado muito, feito grandes eventos, nosso lá na Assembleia, o Adilson. Mas se eu começar a citar meus amigos pelo nome, um a um, eu vou cometer injustiça. Então, no decorrer da conversa, a gente vai chamando um a um. Vamos ler isso aqui. É a primeira vez que eu vou falar sobre este tema. Eu fui convidado para falar já na magistratura, na Escola Superior da Magistratura, na Escola Superior do Ministério Público, em outros locais, mas eu escolhi aqui. Porque aqui eu vim também aprender. Na medida que vocês passarem as dúvidas, as questões, eu vou evoluir junto com vocês. E vou estar mais preparado em condições de enfrentar as dúvidas que virão. Porque ninguém melhor do que os senhores e as senhoras conhecem este tema, atuando na prática no primeiro momento da persecução penal. Primeira questão. O artigo 282 do Código de Processo Penal, que tem nova redação. Não havia nenhum dispositivo semelhante a esse no anterior diploma legal que está para ser revogado. O artigo 282 fala das medidas cautelares. Se fala de medidas cautelares, ela está falando, obviamente, em periculo in mora. Portanto, a demonstração necessária da urgência. O que o artigo 282 trata? Princípio da proporcionalidade. É sobre isso que trata o artigo 282. Em que consiste o princípio da proporcionalidade? Ele consiste em que uma medida só pode ser aplicada se ela for necessária. Se não houver necessidade da medida, ela já se torna desproporcional. E violando o princípio da proporcionalidade, ela se torna inconstitucional. Então, em primeiro lugar, ela tem que ser necessária. Em segundo lugar, ela precisa ser adequada. Adequada quer dizer, ela tem que ser idônea, apta a produzir efeitos de acordo com as características do fato e do acusado. Então nós temos necessidade e adequação, que compõem esse princípio da proporcionalidade. Nenhuma medida cautelar poderá ser aplicada sem que sejam preenchidos esses dois requisitos, necessidade e adequação. Assim, vem logo o inciso 1º do artigo 282, trazendo o primeiro requisito da proporcionalidade. Somente será aplicada a medida cautelar observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, que é a garantia da ordem pública. Interessante que o 282, atento ao princípio da proporcionalidade, fala em necessidade para impor uma medida cautelar. E o 312, quando fala de prisão preventiva, fala em conveniência. Ora, perdeu-se uma grande oportunidade de se ajustar o requisito, o substantivo. Não é conveniência da instrução criminal, é necessidade da instrução criminal. Ora, a gente fala em necessidade para cautelares que não restringem a liberdade e fala em conveniência para a decretação da prisão preventiva, é uma grande contradição. De qualquer maneira, neste requisito andou bem. Para serem impostas as medidas cautelares pelo juiz, a necessidade de que se demonstre a necessidade, redundantemente, para a aplicação da lei penal
investigação policial, instrução criminal ou evitar a prática de novos crimes. Aí vem agora o segundo requisito da proporcionalidade: adequação. Se a medida não for adequada, ela não é idônea a produzir os seus efeitos, porque ela tem que ser adequada, tem que ser aquela mais próxima possível da necessidade de acordo com o caso. Então nós temos aqui a adequação da medida à gravidade do crime. Não pode dar tiro de canhão para matar um tico-tico, expressão do interior. A gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições do acusado. Isto que vai ter que ser modulado. É necessária? Ótimo. Então vamos ver aquela mais adequada possível, a que provoca menos gravame para atender a sua finalidade. Necessidade e adequação. Muito bem. Essas medidas cautelares, dependendo da necessidade e dependendo da adequação, podem ser impostas isoladamente ou podem ser impostas cumulativamente, quantas forem necessárias. Aí vem o parágrafo 2º, que já cria também uma primeira celeuma. O parágrafo 2º desse artigo 282 diz que estas medidas cautelares, elas estão no artigo 319 do CPP da nova redação. Essas cautelares, têm que ser necessárias e adequadas, elas serão decretadas pelo juiz. Muito bem. De ofício ou mediante provocação? Ela diz que as cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Só que o parágrafo 2º deixa claro que a decretação de medidas cautelares de ofício pelo juiz só podem ser impostas no curso da ação penal, não da investigação. Vamos ler? As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Muito bem. Ou, vírgula, quando no curso da investigação criminal, ou, agora, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Portanto, no curso da investigação policial, a princípio não pode ser decretado de ofício. Concorda, doutor Estela? Então, nós estamos escrevendo um livro junto, Código Penal Comentado. Então, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou requerimento das partes no curso da ação penal. Ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial mediante requerimento do Ministério Público. Agora vamos no 311. O artigo 282, parágrafo 2º, fala das cautelares. O 311 fala da preventiva. Vamos comparar a redação. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal. De ofício, se no curso da ação penal. Ou, não diz agora se na investigação, mas ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Se nós dividirmos o 311, não sei se todos estão no contexto, parece que existem duas partes. A primeira parte se refere à ação penal e a segunda parte à investigação policial. Vamos ler novamente? Artigo 311, para comparar com esse parágrafo 2º do 282. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Portanto, o juiz pode decretar na investigação ou no processo. Aí vem, de ofício, se no curso da ação penal. De ofício, se no curso da ação penal. Está claro. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente por representação da autoridade policial. Tem-se a impressão nítida de que, quando é na ação penal, qualquer das partes pode pedir a preventiva e o juiz pode decretar de ofício. E quando na investigação policial, qualquer das partes pode pedir, mas o juiz não pode decretar de ofício. Vamos ler uma última vez?
em qualquer fase da investigação policial. Eu estou falando para professores, não estou falando para aluno. Quando a gente fala para aluno, você fala, professor a gente lê junto e conclui junto. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Bom. De ofício, se no curso da ação penal, 311, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou por representação da autoridade policial. Do ou em diante, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou por representação da autoridade policial, dá-se a impressão nítida de que no curso da ação penal, qualquer um destes pode pedir e o juiz pode decretar de ofício. Mas no curso da investigação, só pode haver por parte desses daqui. Requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, por representação da autoridade policial. Duas conclusões a gente chega lendo o 311. Primeira conclusão: o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva no curso da investigação policial. Nós vamos ver qual a prisão preventiva que ele pode decretar. É a convertida. Tem 3 prisões preventivas: convertida, autônoma e substitutiva. Então, veja que ele está se referindo à autônoma, ou a requerimento do ministro do querelante, do assistente, ou por representação da autoridade policial. E outra coisa, segunda conclusão, dá a impressão que o juiz não pode decretar a prisão preventiva autônoma no curso da investigação policial ex officio. E segundo, o assistente da acusação pode pedir a preventiva no curso da investigação. Há requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, por representação da autoridade policial. O assistente do Ministério Público, no curso do inquérito, pode pedir a prisão preventiva. Habilitando-se, portanto, ele poderá requerer. O que, de certa forma, vai provocar uma série de celeumas ainda, discussões. Mas pela leitura, vai poder suscitar essa interpretação. Olha, já começa criando confusão. Não tem nem processo, ele não foi admitido no processo. Ele tem que se habilitar o quê? No inquérito, o juiz tem que habilitá-lo. No inquérito policial agora, a figura do assistente tem inquérito. E vai se habilitá-lo no inquérito para ele pedir a preventiva? Não sou eu que estou dizendo, né? Eu estou lendo. E vocês estão lendo comigo. Aqui não tem mandrake. Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz. Ex officio, se no curso da ação penal. Por que essa condicional? Ex officio no curso da ação penal. Não haveria razão de fazer essa condição se ele pudesse decretar de ofício na fase de investigação, primeiro. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Vai ser uma questão para a gente discutir. Primeira questão: o assistente de acusação pode pedir a prisão preventiva no curso da investigação policial? Aleluia, irmão. Aí vamos aqui para o parágrafo 2º. Vamos voltar ao parágrafo 2º, vai. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. Vou voltar ao parágrafo 2º, que é onde começou toda a confusão, né? Que eu criei. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. O parágrafo 2º está mais claro. O parágrafo 2º diz aqui que as medidas cautelares são decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes na ação penal. E quando no curso da investigação criminal são decretadas por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Nossa interpretação: se o assistente da acusação não pode pedir o menos, que são as medidas cautelares no curso da investigação, ele não pode pedir o mais, que é a prisão preventiva no curso da investigação. Então eu preciso resolver a má redação do 311 me socorrendo do parágrafo 2º do 282. As medidas cautelares, as genéricas, serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes.
ou quando no curso da investigação criminal, olha lá, só por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Não fala de assistente de acusação e não fala em decretação ex officio. Então o que nós temos para tirar o assistente da acusação desta posição incômoda de querer pedir prisão preventiva? Se ele não pode pedir o menos, que é a medida cautelar, ele não pode pedir o mais, que é a prisão preventiva no curso da investigação. A resposta está aqui no parágrafo 2º do 282. Agora, no futuro Código de Processo Penal, que eu espero que não entre em vigor, está muito mal feito, cria duas figuras do assistente de acusação. Tem o assistente civil e o assistente criminal. O civil é para se habilitar para pedir a indenização por dano moral, fixada na sentença. E o criminal é para perseguir a condenação, não a pena. Não pode pedir pena maior ou menor, só a condenação. Tá certo? Prisão preventiva, a meu ver, como ele busca um título, a formação de um título executivo para a indenização no cível, não há por que ele requerer prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Tá certo? Então, me parece que no curso da investigação policial é prematuro, até porque o senhor muito bem colocou e eu percebi, se ele não está habilitado no processo, como é que ele pode dar? Se não tem processo, ele não está habilitado, como é que ele pode nem quer vir começar a palpitar? Bom, parágrafo 3º, desculpa, vou procurar ser um pouco mais, tem muita coisa polêmica aqui para a gente abordar, para não perder muito tempo. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo da ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da cautelar, manda intimar a parte contrária. Tá certo? Então, ele não pode decidir inaudita altera pars. Pediu a cautelar, ele decreta a cautelar sem ouvir. Ele tem que ouvir a parte contrária antes de decidir. Ele só pode deixar de ouvir a parte contrária nos casos de urgência ou perigo da ineficácia da medida. Indago eu. Haverá algum caso que tenha que se impor uma medida cautelar em que não esteja presente a urgência? Se o fundamento do poder de cautela é a urgência, se o fundamento da cautelar é o perigo in mora, portanto é a necessidade de se antecipar uma medida sob pena de ficar frustrada posteriormente, a meu ver é desnecessário, ressalvados os casos de urgência. Então tem duas urgências: a urgência para decretar cautelar e a urgência para decretar cautelar sem ouvir a outra parte. Eu acho que deveria ficar simplesmente ressalvados os casos de perigo da ineficácia da medida. Quando aí, evidentemente, alertada a parte contrária, ela poderia frustrar a medida. Aí você decreta sem ouvi-la. Agora, urgência sempre será urgente. Então, lamentavelmente. Parágrafo 4º. Por que tanto tempo com esse 282? É um dispositivo dos mais importantes. Bom, o parágrafo 4º do 282 finalmente retrata o espírito desta lei. Né? Como disse o Dr. Júlio Gustavo, a Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, que vai entrar em vigor agora em julho. A preventiva é a última ratio. Sem acento, porque a expressão em latim. É a última ratio. Só decreta a preventiva, a cautelar da preventiva, quando não tiver nenhum outro jeito. No caso de descumprimento das obrigações impostas, o juiz de ofício, novamente confusão, ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação e, em último caso, decretar a prisão preventiva. E aí vai parágrafo 6º. A prisão preventiva será determinada só quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Portanto, vai se evitar até o último momento a decretação da prisão preventiva. A prisão antes da condenação transitada em julgado passou a ser medida raríssima, excepcionalíssima, só quando não houver nenhuma outra maneira de assegurar o poder geral de cautela. Não existe preventiva por clamor popular, só existe prisão preventiva nas hipóteses do 312 e quando não for suficientes as outras medidas cautelares previstas no artigo
319. Então, caráter do 282, portanto, nós chegamos à conclusão de que as cautelares só podem ser impostas mediante os requisitos da necessidade e adequação, que o juiz, a princípio, para decretá-las, tem que ser de ofício, tem que ser no curso da ação penal, que elas têm que ouvir a parte, o juiz tem que ouvir a parte contrária antes de decretar, salvo quando demonstrar-se a ineficácia da medida, e tudo tem que ser fundamentado. Tudo. Vai fundamentar para decretar cautelar, vai fundamentar para decretar cautelar sem ouvir a parte contrária, é outra fundamentação. E a prisão preventiva tem que ser no último dos últimos casos. Quando eu falava sobre a mudança do júri, do tribunal do júri, eu sugeri até que fizesse uma mudança na lei para colocar mais um quesito ao jurado. Tem certeza que não quer absolver? Então aqui também nós estamos chegando num ponto em que praticamente tem que se perguntar: tem certeza que ainda existe a preventiva? Muito bem. Aí vamos para o artigo 283. Então, ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita. O que está dizendo é o seguinte, resumindo: só existem agora duas prisões cautelares: a preventiva e a temporária. O flagrante, eu nem sei se chamo de prisão cautelar ou de detenção provisória até que se decrete a prisão cautelar ou se conceda a liberdade provisória. Por quê? Porque ninguém mais fica preso em flagrante. Não existe mais prisão por flagrante. Existe detenção pelo prazo de 24 horas até que o juiz decida se ele decreta uma prisão cautelar ou não. Fora isso, acabou tudo. Não existe mais prisão em razão de pronúncia, não existe mais prisão em razão de sentença condenatória recorrível, não existe mais nada, só existe prisão preventiva. Ele fica preso cautelarmente se estiver presente um dos requisitos da prisão preventiva. Pode ficar preso até o final até acabar o processo, mas desde que estejam presentes um dos requisitos da prisão preventiva. Portanto, só há possibilidade de prisão quando existente o periculum in mora. Está destacado o caráter cautelar, acautelatório. É prisão processual de natureza cautelar. A única finalidade que justifica uma prisão preventiva são assegurar que o processo penal atinja os seus fins. Portanto, é uma muleta, desculpem a expressão, mas muleta para o processo. Se a prisão preventiva for desnecessária para assegurar o processo, ou desnecessária para impedir que o sujeito solto continue praticando novos crimes, não será decretada. Mais do que isso, você só tem a prisão por condenação transitada em julgado. As cautelares são preventiva e temporária. Mas se não quiserem essa expressão de detenção provisória, fiquem com flagrante, temporária e preventiva. Mas sabem que o flagrante está acabando. Até isso. Muito. Aí o 289, vou passar rapidamente por isso, é quando o sujeito está foragido do Estado, do território do juízo processante, da cidade, da comarca, da sede do juízo processante, a prisão é feita com precatória. Mas aí é aquele negócio, é que nem quando você mandava a carta rogatória para pedir informação de banco estrangeiro sobre algum investigado aqui. Levava 2, 3 anos para voltar a informação. Não dá, né? Tem que atualizar, o mundo gira. Então, o que eu acho interessante é que, havendo urgência, o juiz pode requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança arbitrada. E agora tem interessante, foi criado um banco de dados no CNJ, em que o mandado de prisão é registrado nesse banco de dados, fica à disposição e qualquer pessoa pode, qualquer agente público, autoridade policial ou agente policial pode cumprir no território nacional. Então, isso vale a pena depois, em cursos posteriores da academia e até para os agentes policiais, aprimorar essa informação de como cumprir com urgência os mandados de prisão, desburocratizando um pouquinho. Bom, vamos para o 306, flagrante. Estava discutindo aqui com o nosso professor Adilson. A prisão de qualquer pessoa, 306, caput. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
Agora começam as partes mais polêmicas. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. A antiga redação não diverge muito dessa. Acrescentou-se Ministério Público a esta redação. Agora, eu indago aos senhores, indagava antes e indago agora. Qual o significado do advérbio de tempo imediatamente? O que quer dizer isso? Já? Sem demora? Ato contínuo? No mesmo instante? E como é que é feito isso? Vai telefonar? Vai sair ligando no plantão? Vai mandar um fax? Vai mandar um torpedo? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Eu não sou gaúcho, estou falando assim para ressaltar, para não esquecer. Imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à família por ele indicada. Aí vem o parágrafo 1º. Isso aqui não vai mudar, então, já que o 316 não muda nada, foi só um protesto meu, né? Melhor não escrever isso, então. Por quê? O imediatamente vai ser com o envio da cópia do auto de prisão em flagrante logo após a sua lavratura. Só que a lei faz distinção entre prisão e auto de prisão. A prisão é comunicada, não o auto de prisão. Mas, vamos fingir que eu não falei nada. Vamos para o parágrafo 1º, que é onde vai dar a polêmica. Parágrafo 1º, agora sim. Em até 24 horas, não é 24 horas após, em até, no máximo. Terminou o flagrante, né, Dilson? Em 2 horas, manda o flagrante. Em até 24 horas após a realização da prisão, essa é a parte fundamental da lei. Talvez aqui o ponto fulcral. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E se não tiver defensor, manda também para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º, no mesmo prazo será entregue a nota de culpa. Então, vamos entender que esse imediatamente foi explicitado pelo parágrafo 1º, porque não tem outro jeito. Em até 24 horas encaminha sua auto de prisão em flagrante e assim imediatamente comunicou-se a prisão. Muito bem. Vai mandar para o juiz, vai mandar para o promotor, vai mandar para o defensor público, vai comunicar a família, pode comunicar no momento da prisão, aí é mais fácil. E aí vem o 310. Então, os senhores efetuaram a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Encaminharam esse auto de prisão em flagrante ao juiz. Muito bem. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante em 24 horas ou menos da sua lavratura. O juiz deverá fundamentadamente, o advérbio de modo, se não seguir isso, se não for fundamentado, é nulo, cabe habeas corpus de relaxamento integral, se for decretada alguma medida coercitiva. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, número 1, relaxar a prisão ilegal. Tranquilo. Não seguir os requisitos formais do auto, relaxa a prisão. Isso não é liberdade provisória, isso é relaxamento de prisão por vício formal. 2, daí que eu falei que o flagrante deixou de ser prisão cautelar, uma detenção meramente provisória, temporária. 2, converter a prisão em flagrante. O juiz recebeu o auto de prisão em flagrante em até 24 horas da sua lavratura. Ele recebeu. Vai ouvir o Ministério Público. E em seguida, converter a prisão em flagrante em preventiva. Ex officio. Essa preventiva não é autônoma. É preventiva convertida. Olha o que vai dar daqui. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do 312 e, além disso, se revelarem insuficientes as outras cautelares, porque a preventiva é a última ratio. Então, foi feita a prisão em flagrante. Muito bem. Efetuou a prisão em flagrante? Se o crime é punido com pena privativa de liberdade de 4 anos ou menos,
veremos a autoridade policial poderá arbitrar a fiança de 1 a 100 salários mínimos, multiplicado até por 1000. Muito bem. Se for inafiançável, ou se não for concedida a fiança fundamentadamente, é enviado então o auto de prisão em flagrante para o juiz. O juiz recebe o auto de prisão em flagrante. Muito bem. Recebeu o auto de prisão em flagrante, ele relaxa se tiver vício formal. Não tem vício formal. Muito bem. Tem que estar presente um dos requisitos do 312, quais são? Os mesmos. Garantia da ordem pública, ou seja, o juiz vai verificar se solto, aquele indiciado preso poderá continuar cometendo novos crimes. Então está demonstrado perigo em mora. Como é que eu vou deixar, por exemplo, o nosso saudoso maníaco do parque estrangulando vítimas no Ibirapuera até terminar o trânsito julgado do processo? Então está demonstrado o perigo em mora, a urgência da medida, a necessidade da medida. Então, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou da investigação policial e assegurar a aplicação da lei penal. Está presente um desses motivos, o juiz ainda não decreta. Está presente um desses motivos, o juiz vai verificar se alguma medida cautelar diversa da preventiva, prevista no artigo 319, incluindo a monitoração eletrônica, é suficiente e adequada para garantir os fins acautelatórios do processo. Portanto, ao princípio da proporcionalidade, necessidade e adequação, ele vai ter que mensurar se aquela preventiva é adequada para as condições pessoais do preso, para as circunstâncias do fato e a gravidade do crime. E para a gravidade do crime. Então, olha quanta coisa acontece aqui. Lavrou o flagrante, encaminha ao juiz em até 24 horas. Recebeu o juiz, ele vai verificar um daqueles motivos do 312, que a lei chama de requisitos, e além disso, se a prisão preventiva é necessária e adequada àquela situação. Muito bem. Terceira opção do juiz. Não é caso de vício formal e o juiz entende que não é necessária nenhuma medida cautelar nem a preventiva. 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui que eu não entendi. O juiz pode conceder liberdade provisória com fiança em quais hipóteses? Primeiro, crimes com pena superior a 4 anos. Pena máxima superior a 4 anos. Aí a fiança é do juiz. E segundo, crimes com pena igual ou inferior a 4 anos quando a autoridade policial não concedeu. São duas hipóteses. Os crimes com pena superior a 4 e os crimes com pena de 4 ou menos quando a autoridade policial fundamentadamente, para incorrer no abuso de autoridade, não concedeu. São essas hipóteses. Agora eu pergunto, inclusive a fiança é uma das medidas cautelares que se podem configurar um sucedâneo, alternativas à prisão preventiva. Por que com fiança ou sem fiança? Por que uns vão receber o ônus de ter a liberdade provisória com uma fiança pesando na cabeça, que no caso de pena superior a 4 anos é de 2 a 200 salários mínimos multiplicado por 1000, dependendo da condição financeira, e outros não. Sabe que ficou bom para quem? Ficou bom para quem está preso por crime hediondo, racismo, por terrorismo, tortura ou tráfico de droga. Tá bom. Sabe por quê? O juiz não pode fixar a fiança. É inafiançável. Só cabe a liberdade provisória sem fiança. Ué, como é que vai conceder fiança inafiançável? Ah, mas a liberdade provisória não pode. Que é isso que não pode? Claro que pode. Não existe prisão obrigatória. Mas a acusação é muito grave. É verdade, mas na Idade Média, bruxaria era uma acusação grave também. Ele pode ser acusado de um crime grave e ser inocente. Antecipação de medida coercitiva
Tem a ver com perigo em mora, não com gravidade de crime. Tem a ver com a necessidade de se antecipar a medida. Então, eu acho que ficou bom para quem está respondendo por crime inafiançável. Se não tiver presente os motivos da prisão preventiva, tem liberdade provisória sem arbitramento de fiança. Para que, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato com causa de exclusão da antijuridicidade, poderá fundamentadamente considerar acusado liberdade provisória. Aí é quando o juiz analisa que clamorosamente está em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, e isso fica com o mesmo dever legal. Esse é sem fiança. Porque está evidente que... Mas aqui tem que ser claro e evidente, extreme de dúvidas, né? Clamoroso, o juiz concede a liberdade provisória, porque tudo indica que foi legítima defesa. Mas é um caso extremo. Eu lembro um colega, autoridade policial, no estado de Pernambuco, tinha acabado de passar no concurso, aquela lavagem cerebral que se faz nas escolas, né? No início de carreira. Aí chega a moça com hematoma no olho, resíduos de espermatozoide no canal vaginal, resíduo de epiderme do estuprador na unha, e chegaram na residência, estava lá o estuprador morto. Ela foi presa em flagrante, porque, segundo a neófita autoridade policial, iniciante, não teria como avaliar ali se seria caso ou não. Aí tem que usar o bom senso também, né? Tem que tentar. Então o juiz, nesse caso, o juiz tem que considerar a liberdade provisória sem fiança. Bom, então, primeira coisa que eu acho que é digno de realmente nota. Além do princípio da proporcionalidade no 282, prestar muita atenção a este detalhe. O momento da prisão em flagrante. A prisão em flagrante por si só deixou de constituir uma prisão cautelar. Quando terminar a lavratura do auto de prisão em flagrante, tem que representar, se for o caso, pela decretação da prisão preventiva fundamentadamente, ou pela aplicação de alguma medida cautelar alternativa prevista no artigo 319. Analisando. É muita coisa para a autoridade policial decidir naquele momento em que está se fazendo a lavratura do auto de prisão em flagrante. Antes não. Lavrou flagrante, fica preso em flagrante, vamos ter um tempo. Agora, outra coisa que eu estava discutindo aqui, até o Adilson me provocou, é o jurista ou o promotor que está falando? Não. Vamos pensar o seguinte, o juiz foi concluída o auto de prisão em flagrante. Bom, no caso de indiciado preso, tem 10 dias para a conclusão do inquérito policial, artigo 10 do Código de Processo Penal. Foi para o juiz. O juiz analisa, ouve o Ministério Público, volta, ele decreta a prisão preventiva. Está sendo construída uma interpretação, ou estamos tentando construir uma interpretação, de que o prazo para a conclusão do inquérito policial, na hipótese de indiciado preso, começa a correr o decênio, né, os 10 dias começam a correr a partir da decretação da preventiva. Porque a partir desse momento é que ele se encontra o estado de preso cautelar. Até então ele estava provisória, temporariamente detido, até que a justiça decidisse se é inquérito de indiciado preso ou inquérito de indiciado solto. Decretada a prisão preventiva, começa a partir desse momento os 10 dias. Aí, não existe certo ou errado, né? Ah, tá errado, tá certo. Não. Vamos defender esse ponto de vista, né? Pelo menos está se construindo uma interpretação. Eu respeito entendimento diverso, evidentemente. Bom, vamos ao 312? O famoso 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, nós já falamos, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime, indício suficiente de autoria. Muito bem. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, por força de outras medidas cautelares. Eu quero falar sobre isso em seguida. Mas antes, soou o sinal amarelo do semáforo.
Foi a flagrante, não foi? Flagrante. O juiz ouviu o Ministério Público. O Ministério Público é caso de prisão preventiva. Conforme representação da digna autoridade policial, é garantia da ordem pública. É necessário para isso, para aquilo, não sei o quê. E vai para o juiz. O juiz decreta a prisão preventiva. Devolve os autos do inquérito. A partir desse momento tem 10 dias para concluir. E eu sou advogado, vou impetrar um habeas corpus. O promotor acha que é caso de preventiva e só pode haver preventiva quando há prova suficiente do crime, indício de autoria. Se há prova do crime, indício de autoria, por que ele não denunciou? Não se denuncia quando há prova do crime, indício de autoria? Então, para decretar preventiva, tem que fundamentar. Então, vamos lá. Olha o promotor fundamentando. Com efeito, os indícios de autoria são suficientes. A prova da materialidade. O juiz vai lá e bumba, decreta. Vai lá o tribunal e diz: meu filho, por que você não denunciou então? Aleluia, irmão. Vamos ter que construir um entendimento de que há uma gradação de prova indiciária sob o influxo do princípio indúbio pro societate. O indício para decretar a preventiva não é o mesmo indício para oferecer a denúncia e ela ser recebida. Que não é o mesmo indício para ele ser pronunciado no caso de crimes dolosos contra a vida. O princípio indúbio pro societate comporta gradações até virar indúbio pro réu, que é o momento da sentença final. Ele vai do início da persecução penal, vão se acumulando as exigências até o momento em que elas se convolam no indúbio pro réu, em que só houver, quando houver certeza. O indício, o sol não se põe num só momento, nem nasce num só instante. Entre o crepúsculo e a aurora, a escuridão da noite. Então, a gradação, que é o que justifica a semi-imputabilidade, né? Tinha um amigo meu que costumava dizer: não existe semi-imputável. Não tem meio grávida. Não tem semi-imputável quando o perito não sabe dizer o que é. Então ele põe semi-imputável. Não, tem gradações. Você vai eclipsando, embotando o juízo crítico aos poucos. E assim é com o princípio indúbio pro societate. Vamos ter que... E aliás, vai para julho isso aqui. Algumas posições aqui eu já vou sair, tem que sair já mandando pau. Vamos escrevendo para... Porque vai criar uma confusão tremenda. Olha que pena que eu sou advogado. Ai, que delícia. Muito bem. Artigo 313. Tem tanta falha nessa. Agora o 313. Vamos lá, gente. Parágrafo único. Dá uma olhadinha nesse parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Muito bem. Vamos ficar com essas duas hipóteses? Pegaram, né? O flagrante, que a prisão preventiva é decretada convolando-se, convertendo-se o flagrante em preventiva. E agora, o juiz fixou uma medida cautelar, descumpriu, fixou outra, descumpriu, fixou outra, descumpriu, decretou a preventiva. Estou falando em duas preventivas. E estou falando daquela preventiva em que o juiz decreta autonomamente. São 3 preventivas. Uma é a preventiva convertida, que é o flagrante que se converte em preventiva. A outra é a preventiva substitutiva, que é a preventiva colocada como sucedâneo à medida cautelar. E a terceira é a preventiva autônoma. Guardaram as 3? Convertida, mandou para o juiz o flagrante, o juiz decretou a preventiva. Substitutiva, vinha caminhando a investigação, o processo como a cautelar, mas o cara não tem jeito. Converteu em preventiva, substituiu
substituiu a cautelar por preventiva. Convertiu o flagrante em preventiva, substituiu a cautelar preventiva, e a outra em que surge o que ele não está preso em flagrante, estava na temporária, acabou a temporária, o juiz pega e decreta preventiva, no curso da ação ele decreta preventiva. São 3 preventivas. Autônoma, flagrante convertido em preventiva, que é convertida, cautelar substituída por preventiva, que é substitutiva. 3. Vamos lá? Está comigo? Então segura essa. Artigo 313. Vamos ler o 313? Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Número 1. Nos crimes dolosos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Os outros é violência doméstica e o sujeito que é reincidente em crime doloso. Violência doméstica é o caso específico, está na Lei Maria da Penha, e reincidente em crime doloso, convenhamos, precisa ser artista. Ainda mais com a prescrição da reincidência, é muito difícil o reincidente em crime doloso. Quem não se lembra do soldado Florisvaldo de Oliveira? Alguém se lembra? Mais conhecido como o Cabo Bruno. Matou mais de 50 pessoas na década de 80. Ele mandou até uma carta quando estava na Promotoria da Cidadania, dizendo que o SBT estava abusando da imagem dele, porque ele levava 3 horas para esquartejar uma vítima. Eu fui perguntar ao professor de medicina legal, por quê? Eu falei, claro, não sabe esquartejar. Esquartejar é pelas juntas, né? Ele tentava serrar aqui a coluna vertebral. Mas isso é uma... Por que você está falando do Cabo Bruno? Porque o Cabo Bruno matou 50 pessoas e não era reincidente em crime doloso. Porque ele não matou nenhuma após ter sido condenado definitivamente por homicídio anterior. Então, era tecnicamente primário. Então, vamos deixar essa hipótese aqui. Eu vou ficar só naquilo que vai acontecer aos montes para vocês. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Que vai ser o cara? Vamos pegar que você fez uma prisão em flagrante. A autoridade policial efetuou a lavratura do auto de prisão em flagrante de um crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Crime grave. Fez a lavratura de flagrante de um crime de sequestro ou cárcere privado. Crime grave. É feito o flagrante. A autoridade policial entende que não é caso de arbitrar a fiança, tá certo? E manda o auto de prisão em flagrante para o juiz. O juiz pode decretar preventiva, converter o flagrante em preventiva neste caso? Ele está preso em flagrante. Ele está preso em flagrante. Ele está preso em flagrante. Ele está preso em flagrante e solto, ele pode continuar levando aquela criança ou adolescente que não mora no mesmo ambiente doméstico, não é violência doméstica, para submeter-se a presenciar esta cena. Ou ele pode botar no cárcere privado, por exemplo. Ou é ladrão contumaz. Solto vai furtar de novo. E não tem jeito, é um caso específico. Então a autoridade policial envia ao juiz o auto de prisão em flagrante. E pede a conversão desse auto de prisão em flagrante em preventiva. Pergunta, se pode? Vão surgir 2 posições. Primeira posição, não. O juiz não poderá decretar a prisão preventiva. E ele deverá responder ao processo em liberdade com alguma cautelar prevista no 319. Não será decretada a prisão preventiva. Não pode ser decretada a prisão preventiva, porque embora apresente os requisitos, isso é um convite para fazer para vocês, não se encontra na hipótese de preventiva. Segunda posição. Esse artigo 313, ele se refere à prisão preventiva autônoma. A prisão preventiva que é decretada no curso do inquérito
ou no curso da ação penal, em que o indiciado vem respondendo solto ou terminou o prazo de uma temporária. Tá certo? E aí o juiz decreta essa preventiva. Ele só pode decretar essa preventiva nesses casos aqui. Agora, na hipótese de prisão em flagrante, para o flagrante ser convertido em preventiva, bastam os requisitos do artigo 312. Deixa eu ver aqui. Artigo 310, inciso 2, voltando aqui. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não se refere ao 313. Ele se refere ao 312, na prisão preventiva convertida, refere-se ao 312 e ao caráter subsidiário da preventiva. Estão presentes os motivos do 312? Então, não é caso de nenhuma outra cautelar do 319? Não, eu converto flagrante em preventiva. Não está se referindo a um crime que tem hipótese no 313. Ora, o crime é de pena igual ou inferior a 4 anos. A autoridade policial poderia ter concedido a fiança. Não concedeu, não era caso de fiança. Manda o flagrante para o juiz. O juiz verifica que ali realmente não era caso de fiança porque estão presentes um dos motivos do 312. Quer ver? E agora? Por que o 313? Como é que surge o 313 aí nessa história? Ele não é referido. Olha aqui. Mas por que a autoridade policial não concedeu a fiança? Se é crime com pena igual ou inferior a 4 anos. Vou meter um abuso de autoridade, vou para a corregedoria. Calma, filho, calma. 324, inciso 4. Não será igualmente concedida a fiança quando presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 324, 4. Eu estou lá, no meu distrito policial. Estou tranquilo e lindoinha. Cai uma prisão em flagrante. E essa prisão em flagrante chega para mim. Eu lavro o auto de prisão em flagrante formalmente. Mas quem que é o cara? O cara é um tremendo de um pedófilo. Todo mundo conhece ele na cidade. Toma umas canas, convida garoto para ir lá em cima, lá no Morro das 7 Curvas. E satisfaz a própria lascívia, obrigando o criança ou adolescente a tranqueira. É 4 anos a pena. Mas se eu conceder essa fiança, semana que vem ele está levando outro garoto lá para o Morro das 7 Curvas. Eu não vou conceder essa fiança. E como eu não sou bobo, vou me resguardar. Vou dar uma de valentão, eu sou bonzão, depois cai o mundo em cima de mim. Já passei dessa fase, ninguém me faz de bobo. Vou me resguardar. Vou fazer a fundamentação. Tranquilo. Não vou arbitrar fiança porque está presente um daqueles motivos dos 312 que fundamenta a preventiva. Manda para o juiz. O juiz recebe. Mas é que só é admitida a decretação da preventiva se o crime doloso tiver pena máxima superior a 4 anos. Então, pese embora todos os motivos elencados, e demonstrado que nenhuma cautelar seria suficiente para impedir a próxima criança de ser vítima semana que vem, apesar de tudo isso, concedo a liberdade, porque não é caso. No nosso modo de ver, ao nosso sentir, pese embora o 313, inciso 1, na hipótese de prisão preventiva resultante da conversão do flagrante, a princípio, nós estamos construindo, inclusive divergindo aqui da nossa querida professora Estela, que entende necessários os requisitos 313. Mas nós estamos ainda maturando. Talvez, Estela, eu vou escrever um artigo como um Judas para ser linchado e vou jogar esse artigo para a comunidade jurídica. E aí a gente vê o que dá. Então, esta é uma hipótese. E a hipótese é a mesma, a começar em Brasília e a terminar em Lindoinha. Sempre.
Não importa. Muito bem. 313, então. Agora sim. Não, desculpe. 313 não. Eu falei da prisão preventiva que resulta da conversão do flagrante em preventiva. Agora vamos falar da prisão preventiva no jeito que descumpriu. Descumpriu uma cautelar. E agora? O parágrafo único, como vocês estão vendo, estou no 312, parágrafo único. Olha a situação. Foi decretada uma daquelas cautelares. Quais são as cautelares? Comparecer mensalmente em juízo, para assinar o livro. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de se ausentar da comarca. Proibição de manter contato com alguma pessoa da família ou não, manter distância daquele local. Suspensão do exercício da função pública ou do exercício de atividade econômica e financeira. Monitoração eletrônica, fiança, tem um monte de coisa. Nada disso foi suficiente para deter a sanha delituosa do indiciado ou acusado. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 282, parágrafo 4. Fala só do parágrafo 4. Vamos lá, parágrafo 4 de novo. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, aí estou falando em ação em andamento, poderá substituir a medida, impor outra ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. E se refere ao 312. Então, entendemos também que do mesmo modo que na prisão preventiva convertida, a prisão preventiva alternativa ou substitutiva, ainda vamos bolar um nome legal para isso, aplicada no lugar da cautelar, não se submete à hipótese do 313. As hipóteses são preventiva autônoma, 312 mais 313. Preventiva convertida e preventiva substitutiva, só 312. Porque senão, eu vou permitir que um acusado ou indiciado vá frustrando cautelar após cautelar, vá inviabilizando e obstruindo o processo, vá se lixando com uma fiança de 200 mil salários mínimos, como o diretor-presidente do FMI, e o processo não tem nenhum mecanismo, porque o poder geral de cautela manifestado por meio da prisão processual não existe, em hipótese alguma, para crimes cuja pena máxima seja superior, igual ou inferior a 4 anos. Querem saber? Num caso não existe mesmo, quando não for prevista a prisão preventiva. Quando o crime não for punido com pena privativa de liberdade. Se o tipo penal não prevê pena privativa de liberdade, nesse caso sim, ele pode estripuliar o que for, não vai ser preso. Porque como é que ele vai ser preso processualmente? Ele não pode ser preso definitivamente. Aí a lei é explícita. A lei neste caso foi explícita, mas só nesse caso. Nas demais hipóteses, ela se refere ao 312 e não ao 313. Portanto, iniciamos agora o 313. Daqui a pouco vou ter que ir lá. Tem uma reunião com o chefe da Casa Civil, pedir um aumentinho para nós. Faz parte, né? Faz parte. Né? É o que eu digo o seguinte. Nós delegados. Nós, como? Por que nós? Porque a polícia me ajudou, me apoiou muito. São meus amigos. Eu gosto da polícia, sempre gostei e sempre defendi. E depois tem uma coisa, com todo respeito, eu não cheguei na Assembleia pelos citricultores de Araraquara, Araçatuba, eu cheguei pelo meio jurídico. Então, estou indo lá. Mas, por que eu disse isso? Porque nós precisamos apressar para terminar aqui, porque tem umas coisinhas que... Se não der tempo de perguntar, vocês fariam um grande favor se discordassem de mim,
ou se concordassem comigo, ou se me perguntassem, mas se mandassem a sua experiência pessoal para o meu e-mail. Vai ser muito importante. E aí, autorizo se está no livro ou não autorizo se está no livro. Às vezes, eu não vou dar nome, mas às vezes alguma coisa legal, ou simplesmente uma posição jurídica. Olha, Capês, eu pensei na hora que você falou, eu fiquei impressionado. Mas depois, lendo, eu vi que não é assim, no assado. Porque nós estamos todos formando a nossa convicção. Mas, a princípio, isso aqui está difícil de mudar. Isso aqui. O meu e-mail particular, não da Assembleia, FCapês, porque o meu nome é Fernando, não é S, é Fernando meu nome. fcapês@terra.com.br fcapês@terra.com.br. Ou até, não tem nenhuma sugestão, mas apenas dizer que não gosto de você. Ou o contrário, quero tomar um café. Manda um e-mail para mim. Por favor, faz tempo que eu não recebo. fcapês@terra.com.br. Bom, 303, vamos correr agora porque o tempo urge. E olha que eu não podia suar. Nos termos do artigo 312, mas é legal, eu não consegui ver isso quando você vai na faculdade, você vê pelos livros, né? No Instituto Médico Legal, quando você vai acompanhar uma autópsia, uma necropsia, você já vê todo o cadáver aberto. Eu estou vendo aqui o corpo de uma pessoa viva abaixo da epiderme. É interessante, estou fazendo um estudo de anatomia. Bom, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, número 1, nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4. 2. Se houver condenação transitada em julgado por outro crime doloso, desde que não tenha havido a prescrição da reincidência, aqueles 5 anos. No caso de violência doméstica, aqui uma novidade. A violência doméstica que permitia a prisão preventiva era a violência doméstica contra a mulher. E agora, notem o 313, é a violência doméstica contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo, pessoa com deficiência. Ampliou o rol de proteção para a decretação da prisão cautelar. E o parágrafo único, quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa. Dúvida sobre a identidade da pessoa, pega o número daquela lei para mim ver. Quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa, é a seguinte, quando existe, agora eu vou dar o número da lei, eu não lembro de cabeça, quando o identificado civilmente é submetido à identificação criminal. Tem todas umas hipóteses ali. Todas aquelas hipóteses, 12.037/2009, artigo 3º da lei 12.037/2009. Então, prevê as situações em que, embora apresentado o documento de identificação, a identificação criminal é autorizada. Documento com rasura, indício de falsificação, o documento apresentado é insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, ele porta documentos de identificação distintos, consta nos registros policiais o uso de outros nomes, o estado de conservação é péssimo. Tudo isso está na lei 12.037/2009, no artigo 3º. Bom, agora... Obrigado, Serena. Deixa eu voltar aqui para o meu... Vou voltar para o meu cantinho aqui. Tá aqui. Você tirou minha lei aqui? Tá, que vou seguir por lá. Onde é que está o 313, inciso 4? Cadê? Parágrafo único. Eu vou lá. 313. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-lo. O que vai fazer a autoridade policial? Abre lá a lei 12.037/2009, vai no artigo 3º, observa as hipóteses, verifica quais são as hipóteses e pode representar pela prisão preventiva, porque há dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Tá claro? Nesse caso, dúvida sobre a identidade civil, violência doméstica e reincidente em crime doloso, não precisa ser pena maior de 4 anos. São outros requisitos. Muito bem. Então aqui. Aí tem outra coisa, a prisão preventiva domiciliar, no 318, vamos direto.
318, prisão preventiva domiciliar em boa hora, que é para o maior de 80 anos, ou quem tem que tomar cuidado de criança menor de 6 anos ou deficiente, gestante no 7º mês, ou mesmo que não seja do 7º mês, de alto risco. Tem que ter atestado, evidentemente. Então, atenção para esse detalhe também, não é? Embora caiba ao juiz esta decisão, é portanto ficar atento. Depois do 319, tem todas aquelas hipóteses de medidas cautelares, que eu já falei, en passant, né? Comparecer periodicamente no fórum, para justificar o que está fazendo, não poder sair da comarca, não poder frequentar determinados lugares, manter distância de determinada pessoa ou local, suspensão da função pública, e à noite, olha que medida interessante, à noite, e nos dias de folga, se recolhe na própria residência, e a fiança. E a fiança, salvo quando presentes motivos que autorizam a prisão preventiva. Aí a autoridade policial não pode conceder a fiança, quando presentes motivos que autorizam, ainda que a pena seja igual ou inferior a 4 anos, a pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Muito bem. Aí nós vamos para o 322, que é importante para vocês, né? A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena máxima não exceda 4 anos. Né? Agora, se presentes, aí vai o 324, inciso 4. Presentes motivos da prisão preventiva, 324, aqui, 4, verdinho, sublinhado verde embaixo, lá embaixo, baixinho. Quando presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Muito bem. Depois vem a do juiz, né? A do delegado, vai de 1 a 100 salários mínimos. A do juiz, como crime de pena maior, mais